Jornal Alerta Geral. Entrevista. Eleições 2022. Com o título de campeão de votos na eleição de 2012 à Câmara de Vereadores de Fortaleza, na eleição de 2014 à Assembleia Legislativa e em 2018 à Câmara Federal, Capitão Wagner tem 43 anos de idade. É natural de São Paulo, chegou cedo ao Ceará, é formado como técnico em eletrotécnica e bacharel em segurança pública. Ao longo da carreira política, Wagner disputou a Prefeitura de Fortaleza nas eleições de 2016, perdendo no segundo turno para o então candidato à reeleição Roberto Cláudio. Em 2020, Wagner concorreu novamente ao cargo, chegou ao segundo turno e foi derrotado pelo atual prefeito José Sarto. Após 6 eleições em 12 anos, 4 eleições legislativas e 2 majoritárias, Capitão Wagner, que integra a base de apoio ao governo do presidente Bolsonaro, é candidato da oposição ao governo do estado pela coligação União Brasil, PL, Republicanos, Avante, Podemos, PROS e PTB. Capitão Wagner encerra hoje o ciclo de entrevistas do Jornal Alerta Geral com os candidatos ao governo do estado. Jornalista Luzenor de Oliveira. Candidato Capitão Wagner, seja bem-vindo ao Jornal Alerta Geral. Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do Alerta Geral. Para mim é uma satisfação grande estar aqui novamente, já estava com saudade dos estúdios e ser o último entrevistado também é muito bom, até porque a gente pode aí fazer com que as pessoas comparem o nosso projeto com os demais. E a saudade pode ter aumentado, Capitão Wagner, mas não foi por falta de convite ao longo desse tempo aí, claro, nessa sua agenda agitada em Brasília e também como pré-candidato ao governo do estado, né? A partir das eleições de 2020, naturalmente a gente precisa compreender também essa agitação, mas o espaço aqui sempre está aberto, como estamos fazendo neste momento, ouvindo todos os candidatos ao governo do estado e como bem disse o Marcos Furlan, encerrando hoje esse ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Para você, ouvinte internauta, ter a oportunidade de conhecer ainda melhor quais as propostas, quais projetos os postulantes, os pretendentes ao Palácio da Abolição têm para os próximos 4 anos de administração no Ceará. Capitão Wagner, o senhor, como bem disse o Marcos Furlan, disputa a 7ª eleição neste ano, entre a primeira eleição em 2010 à Assembleia Legislativa e hoje ao governo do estado. Foram 2 derrotas na disputa pela Prefeitura de Fortaleza e agora candidato ao governo do estado. O sentimento, Capitão Wagner, é que dá para ganhar a eleição nesse momento? Olha, a gente construiu, Luzenor, durante 1 ano e meio uma candidatura muito sólida, muito alicerçada na conversa e na aliança com o cearense. Eu andei em todos os municípios cearenses, foram muitas visitas, foram muitas reuniões com lideranças do comércio, lideranças religiosas, com servidores públicos e agora, por último, com presidentes e partidos. Eu acho que a gente deixou muito claro durante esse 1 ano e meio a nossa capacidade de dialogar com diversas matizes. Basta ver o arco de aliança que a gente construiu. São os 6 partidos, há uma indefinição em relação ao PROS ainda, mas nesses 6 partidos nós temos posicionamentos diferentes a nível federal. Dos 6 partidos, 5 tem candidatos a presidente diferente. A gente, desde o início, colocou o Ceará como prioridade. Eu acho que foi por conta disso que a gente construiu a aliança com o cearense e a aliança com os partidos, que nos dá, por exemplo, o maior tempo de TV e rádio para a discussão dos problemas e principalmente para apresentar soluções para o eleitor cearense. A gente vai ter quase 4 minutos em cada bloco de 10 para poder conversar com as pessoas, mostrar nossas propostas e para que as pessoas possam comparar um projeto de continuidade com um projeto de mudança com responsabilidade, preservando tudo aquilo que é positivo, preservando todos os programas que deram certo nos últimos governos. O senhor fala que visitou quase a totalidade dos 184 municípios do Ceará. Nessas visitas às cidades do interior, nessas visitas às comunidades de Fortaleza, qual o sentimento que o senhor encontra da população, Capitão Wagner, candidato Capitão Wagner, da população em relação à atuação dos governos municipais, federal e estadual? Qual o sentimento, assim, qual a maior angústia que está estampada no semblante das pessoas? Olha, a gente vive um momento de muito descrédito, até por conta de várias crises que a gente teve nos últimos anos. Essa crise sanitária ocasionada não por gestões, né, nem municipal, nem estadual, nem federal, mas por esse vírus que tomou de conta do mundo e que tirou só aqui no Brasil mais de 600 mil vidas.
realmente deixou o brasileiro meio frustrado em relação às políticas públicas. Mas há nesse momento um sentimento de esperança de que a gente possa ter saúde pública de qualidade, que a gente possa ter uma segurança com gestores com pulso firme. Eu reconheço, Luzenor, que os últimos gestores tentaram de alguma forma debelar esse problema grave do avanço das facções, o problema da violência, mas não tiveram o pulso firme necessário para fazer com que a gente colocasse a casa em ordem. Há também a necessidade, só para concluir, de entender os empreendedores como geradores de oportunidades. A pandemia também fez muitas empresas fecharem as portas. O trabalhador e o empresário, o empreendedor, se viu numa situação em que os boletos começaram a chegar, ele precisava pagar esses boletos e o governo, por questões de determinação sanitária, fecharam as portas desses comércios. Então o trabalhador ficou ali meio que com a porta do comércio meio aberta, tentando vender alguma coisa para pagar as contas. Então foi um momento de muita aflição e agora a gente espera que com o fim dessa pandemia que está se aproximando, a gente possa ter um Ceará diferente, um Brasil muito mais próspero, um Brasil com economia que gera oportunidades e dê emprego para todas as pessoas que querem trabalhar. Quando o senhor fala sobre o contexto político partidário nacional, que a gente traz também a discussão sobre a presidência da República, o senhor tem dois aliados, né, como candidatos à presidência da República. De um lado, pelo União Brasil, a senadora Soraya Tronic, e também pelo PL, o presidente Jair Bolsonaro. Há muita polêmica, às vezes questionamentos, que o capitão Wagner vai se distanciar do presidente Jair Bolsonaro. Em determinados momentos o capitão é o candidato, até constituíram aquela frase, o capitão lá e o capitão de cá. Tem alguma preocupação do senhor em se distanciar do governo federal? Afinal, o senhor integra a base de apoio ao governo federal. O governo federal está adotando essas medidas no campo social que certamente irão se converter também em popularidade eleitoral. Como é que é a relação hoje do senhor com o presidente Jair Bolsonaro? Olha, na verdade você citou aí o PL com o presidente Bolsonaro, os republicanos também nacionalmente apoiam o presidente, mas tem, além da Soraya no União Brasil, temos o Podemos apoiando a Simone Tebet no MDB, temos o PTB com seu próprio candidato a presidente, o Avante numa linha bem diferente da gente, apoiando aí o presidente Lula. Então, a gente estabeleceu como prioridade nesse primeiro turno discutir o Ceará. Não há qualquer necessidade nem tentativa de distanciamento, o que é uma questão eleitoral. A legislação proíbe, como eu tenho uma candidata a presidente do nosso partido, a legislação proíbe que haja qualquer propaganda vinculada. Não precisa eu vincular, porque meus adversários fazem questão de citar todo dia isso, então estou muito tranquilo. A gente não vai gastar energia com esse debate, a gente não vai gastar energia com essa discussão, porque o maior problema hoje é realmente construir um projeto para o Ceará. E a gente teve a satisfação, Luzenor, de construir esse projeto com 1 ano e meio de antecedência. Eu estou andando pelo Ceará desde junho do ano passado. Enquanto que os adversários foram escolhidos há 2 semanas, 3 semanas, mais ou menos, a gente está há 14 meses andando pelo Ceará, conversando com as pessoas, e foi um projeto que foi construído a partir da nossa luta, da nossa força, da nossa disposição para o trabalho, enquanto que do outro lado foi necessário que padrinhos políticos definissem quem seriam os candidatos. Então, enquanto a nossa candidatura ela é construída pela própria autonomia, pela liderança que a gente adquiriu nessas 6 eleições que a gente disputou, estou indo para a 7ª, como você falou, e 7 é um número bíblico. Eu estou muito feliz nessa 7ª eleição. Acho que é a campanha mais alegre que a gente está fazendo. É uma campanha onde a gente está tentando a todo custo deixar muito claro, Luzenor, que a gente tem que respeitar as instituições, a gente tem que respeitar a imprensa, tem que respeitar o judiciário, tem que respeitar o Ministério Público. Muitas vezes a gente não concorda com o posicionamento dessas instituições, mas por questões de respeitar a democracia, de preservar essa luta tão árdua que foi para chegarmos a esse momento, a gente vai a todo custo incentivar os militantes a respeitar o posicionamento jornalista. De forma nenhuma a gente vai estimular qualquer discórdia, qualquer desavença. Então estou muito tranquilo e muito feliz, porque a campanha realmente está muito boa. Em 14 meses de preparação desse projeto para o governo do estado, o projeto de governo da sua eventual administração, capitão Wagner, o que o senhor avalia como pior aqui hoje no Ceará, do ponto de vista da administração pública, e o que há de melhor? Olha, o que a gente avalia como pior são 3 pontos, eu vou ser muito rápido. A questão da geração de oportunidades. O cearense quer trabalhar, o cearense é capacitado, mas falta a ele uma oportunidade para se destacar aqui no Ceará. O cearense se destaca lá no MIT, se destaca no FBI, se destaca lá no Vale do Silício e não tem uma oportunidade
para se destacar aqui no estado do Ceará e a gente está muito focado em gerar essas oportunidades. O segundo problema, em toda cidade que a gente visita, Luzenor, há necessidade de melhorar os serviços de saúde pública. Ontem mesmo, eu recebi a ligação, ontem, do meu advogado, dizendo: olha, capitão, a moça que trabalha aqui em casa foi no posto para marcar um exame de sangue aqui em Fortaleza e marcaram para janeiro do próximo ano. Eu fiquei imaginando, se fosse uma tomografia, uma ressonância, quando é que iam marcar? Então, 6 meses para marcar um exame de sangue, a saúde também é um problema muito grave. E, por fim, a questão do avanço da criminalidade. As facções tomaram de conta do estado de Ceará, ditam regras de convivência. Eu tive conversando com uma amiga minha, Marcela, lá do Vila Velha, ela dizendo: Wagner, eu vou ter que sair do emprego agora, vou ter que pedir demissão. Eu perguntei por quê? Porque eu não tenho uma creche para deixar a minha filha. Como eu trabalhei no Vila Velha, eu conheço, eu disse: mas tem uma creche aqui a 4 quarteirões da tua casa. Ela disse: não, Wagner, você não entendeu. A creche está no território de uma facção e eu moro no território de outra facção. Então, por conta disso, ela não tem um local para deixar a sua filha. São os 3 principais problemas. A gente reconhece um avanço muito grande nessa questão, principalmente das areninhas. Eu acho que é uma política pública que deu certo. A gente vai ampliar, não só em quantidades de areninhas, mas também em quantidades de atividades e modalidades esportivas. Tem algumas mulheres que não são amantes do futebol, elas querem ter a prática de outra atividade, então a gente vai criar um ambiente ao redor da areninha para que se pratique um atletismo, para que se pratique uma defesa pessoal, quem sabe até em alguns locais uma piscina pública para que as pessoas possam praticar algum esporte aquático. Nós estamos conversando hoje no Jornal Alerta Geral com o capitão Wagner, candidato ao governo do estado pelo União Brasil. Aqui no Jornal Alerta Geral já tivemos a oportunidade de conversar com os outros candidatos ao governo do estado. Daqui a pouco a gente volta, eu quero até que o capitão Wagner, candidato do União Brasil, puxa aqui esses papéis que são perguntas feitas pelos nossos correspondentes, para nós termos também a participação dos nossos correspondentes das 22 emissoras de rádio que neste momento retransmitem o Jornal Alerta Geral. Capitão Wagner, aqui é o sorteio aqui na caneca do Jornal Alerta Geral, para a gente puxar aí as perguntas dos nossos correspondentes, e daqui a pouco eu volto nesta entrevista com o candidato ao governo do estado, o capitão Wagner.